Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora é oficial, Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. O que esperar a partir de agora? E quais são os próximos passos? Tem também a despedida de Dorival Júnior, sim, isso aconteceu. E uma visita, mais uma, da organizada, com cobrança. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Eu sei que a maior parte da torcida não está satisfeita com a chegada de Fernando Diniz. Eu sei que também, pelo meu posicionamento, muitos torcedores não estão felizes comigo, né? Porque, claro, né, há uma rejeição muito grande com o seu nome, é natural. Eu expliquei já os meus motivos do que eu achava interessante, né, trazer o Diniz e dos porquês que o Corinthians apontava para o Diniz como um avanço, como algo mais viável nesse momento, pela necessidade, né, por ser um cara mais atualizado, de estar o tempo inteiro, constantemente em clubes aqui do futebol brasileiro, ter um conhecimento vasto sobre os clubes, ter enfrentado o próprio Corinthians, né, na decisão da Copa do Brasil há 3 meses, ter chegado até uma final com o Vasco da Gama. Elenquei tudo isso no vídeo anterior. Vou avançar ainda mais sobre essas questões, né, com a minha opinião a respeito. Antes disso, deixa eu te falar que o Dorival Júnior, ele gravou um vídeo para sua rede social, vocês devem ter acompanhado aí, né? Não sei se o torcedor teve interesse ou não, mas ele se dirigiu à fiel torcida para fazer um agradecimento, né? Não só aos torcedores, mas ao seu corpo técnico, aos jogadores, à diretoria, por esses 11 meses de trabalho no Corinthians. O Dorival, ele trouxe algumas informações nesse vídeo. A primeira é que ele abre o vídeo dizendo: já que eu não tive a oportunidade de me despedir, estou fazendo isso agora. Então talvez até o Dorival quisesse dar uma entrevista coletiva depois do jogo, mas também entendo que não faria muito sentido, né? Porque seria muito questionado sobre a saída e não teria muito mais o que dizer. Mas enfim, ele talvez quisesse ali, numa entrevista coletiva, né, dar o seu parecer, falar as coisas que ele disse no vídeo, mas quando ele disse que não foi lhe dada a oportunidade, talvez, né, ele tenha sido impedido de fazer isso. A outra informação é que ao final do ano passado, isso ele fala no vídeo, ele chegou ao presidente Osmar Stabile e colocou o seu cargo à disposição, mesmo depois de ter vencido a Copa do Brasil. Com o seguinte argumento: não foi você que me contratou, né? O Dorival chega através do presidente Augusto Melo. Não foi o seu atual diretor que me contratou, o Fabinho Soldado já tinha saído e Marcelo Paz era o executivo. E ele chegou e disse: você fica à vontade, se você quiser continuar o trabalho, eu encerrá-lo. E o Stabile então garantiu a Dorival que ele iria com ele até o fim do mandato. Isso, palavras do Dorival. Mas com uma condição: de que dessa vez os reforços viessem. Algo que ele já tinha negociado com o Fabinho Soldado, mas que, por conta do transfer ban, acabou não acontecendo. E o Dorival refere no vídeo o tempo inteiro que ele ficou até chato, né, em outras palavras, né, insistente pedindo reforços, porque 11 elementos, ele fala, saíram e chegaram apenas 7. Então, ainda mais com constantes lesões, né, de que o cobertor era curto mesmo. E aí tem uma informação de bastidores relacionada a esse tema, de que os jogadores não ficaram muito confortáveis com essas constantes pedidas de reforços do Dorival. Porque dá uma impressão de que o que ele tinha nas mãos não dava conta do recado. E eu até acho que não é isso, tá? Verdadeiramente. Eu penso que o Dorival estava pensando num ano, numa temporada com muitas competições, uma Libertadores, o sarrafo subiu, era um atual campeão de Copa do Brasil, tem as lesões, um calendário apertado, e saindo jogadores, você precisa repor. E ele passou um ano inteiro sem contratar jogadores. Então eu acho que ele estava fazendo ali, defendendo o seu, em primeiro lugar, mas também querendo qualificar o time. Só que essas constantes entrevistas, elas geravam um desconforto, não só com a diretoria, mas com o elenco. Do tipo assim, eu tô jogando, o cara não para de pedir reforço, pra minha posição, parece que, né? O que eu também acho uma bobagem, né? O jogador, muitas vezes, não vou generalizar, é muito mimado no Brasil. Então qualquer coisa que afete, eles já ficam meio magoados com o seu chefe, com o comando técnico, né? E aí tem muitas vezes também staff, empresário, né, buzinando no ouvido. Pô, tu vê, o cara parece que não tá satisfeito com o que tem aqui, tem que contratar. E o clube não tinha dinheiro, né? Tanto que as contratações que o Marcelo Paz acabou fazendo no início desse ano foram de jogadores livres de custos, né? Os caras que vieram apenas pelo salário. Então, enfim, uma situação complexa, né? Uma equação difícil de resolver. Mas o Dorival falou sobre isso, falou sobre o legado que ele deixa com títulos e inclusive com uma consequência histórica, esportiva, mas também financeira, pelas conquistas que o clube realizou. E também promovendo jogadores das categorias de base que ele entende que ali na frente, se tudo der certo, o Corinthians venderá por um bom valor. Cara, eu acho que ele sai assim muito, pela declaração dele, eu acho que ele sai muito pela porta da frente, assim, ok, o trabalho ruiu no final, realmente a gente está falando de uma situação que ficou insustentável, de um time que taticamente ruiu, né? Quando ele perdeu algumas peças, ele não conseguiu mais encontrar soluções, e isso é normal com qualquer encerramento de trabalho, mas a gente está falando de um trabalho longevo no Brasil, 11 meses, caramba, é muito superior do que a média, que é de 2, 3 meses de um técnico no comando aqui, né? Claro, o Abel Ferreira é fora da curva, você tem outros trabalhos longevos aí, com exceções, né? Rogério Ceni no Bahia, o Vojvoda no Fortaleza, quem mais? Na Série A, na Elite, a gente não tem outros tantos exemplos, né? O próprio Flamengo troca muito de técnico, enfim. Dorival ficou 11 meses, mas também porque ganhou, né? Porque ganhou e mesmo contestado com a sua campanha nos pontos corridos. Enfim, Dorival Júnior
vai seguir a sua vida, um cara correto, enfim. E aí teve, né, curioso, né, porque ele gerou repercussões, inclusive com atletas. O José Martínez fez uma postagem que nem deu tempo de eu falar nos outros vídeos, né, dizendo que a verdade prevalecerá, uma coisa assim, né, nesse sentido. Cara, o Martínez, desculpa, gente, eu vi até gente questionando a volta dele, ele tá lesionado. Uma lesão de cruzado que ele obteve nas férias, sem avisar o Corinthians. Em que demorou pra voltar por conta do passaporte, chegou aqui lesionado. Ele não jogaria até o final do ano de qualquer maneira. Agora vamos achar que o Martínez é o que tem razão? É o Martínez que tem que voltar? Peraí, fez meia dúzia de bons jogos. A final da Copa do Brasil, que eu elogiei, inclusive. Mas no restante, vamos lá, jogador comum, tá? Não é essa bola toda, não é essa Coca-Cola toda aí. Então, calma lá, Martínez, tá bom? E o Rafa Brandino, que é o empresário do Igor Coronado, também fez uma postagem enigmática lá, né? Dizendo que, enfim, a verdade sempre vence. Aí tem uma postagem até da despedida do Coronado, né? Que ele saiu pela porta da frente e tudo mais. Enfim, questões, né, enigmáticas, como eu disse. Vamos seguir. Cara, a gente teve um episódio durante o dia que foi a cobrança das lideranças da Gaviões da Fiel com alguns jogadores, no carro dos jogadores ali na entrada e na saída do CT. Vamos lá. Eu tenho o máximo respeito pela Gaviões da Fiel, pela função social que ela exerce especialmente, pela maneira de torcer, pela maneira de, enfim, de representar o clube. Mas, cara, desculpa, eu não consigo concordar com esse tipo de coisa. Eu sei que tem torcedor que gosta do apavoro, que acha que é isso mesmo, que os caras têm que ser cobrados. E tá aqui um cara que tá dizendo que ontem, no domingo à noite, foi uma vergonha o que aconteceu naquele jogo contra o Corinthians. Uma atitude lamentável, deplorável dos jogadores. Eles podem ser cobrados, eles devem ser cobrados. Mas não de uma maneira intimidatória, cara. Eu não consigo concordar com isso. Os caras lá, né, com uma testosterona lá, na janela do cara, apontando o dedo, falando grosso. Aqui é assim que funciona. E aí o Ranielli, gente. Pô, na moral, velho. O Ranielli. Pô, se o Ranielli tá jogando mal ou não, acho que é uma questão que dá pra discutir. E talvez ele tenha afundado junto com o time todo. Agora, cobrar o Ranielli, irmão. Porra, o Ranielli corre o jogo inteiro, cara. Então, pô, não tem como concordar com esse tipo de coisa. Podia ser qualquer um, tá? Mas aí, pô, os caras cobram o Ranielli. O Caio César. Você acha que o cara tá feliz, tá machucado? Aí os caras ficam, quando é que você vai voltar? Pô, você tem que voltar logo. E aí, vai jogar quando? O cara tá machucado, o cara chegou agora, gente. Quem é o Caio César na fila do pão? Desculpa. O cara chegou bem. Quando jogou bem. Tá machucado. E os caras estão fazendo o cara baixar o vidro pra ficar cobrando o jogador. Ah, desculpa, gente. Ó, esse tipo de coisa depõe contra a organizada. Porque não... A organizada cobra a diretoria? Cobrou os dirigentes passados? Com nota oficial? Porque também não tem que fazer esse tipo de coisa, tá? Lugar de cobrar e jeito de cobrar pra mim é de outra maneira. Cara, eu abomino esse tipo de coisa. Eu não concordo. E a maneira como aconteceu... Pô... Enfim. Mas aconteceu essa cena. Que eu fico me perguntando, fico imaginando, o jogador, como o Ranielli tava ali. Tipo assim, tá bom. Porra, tô aqui, tô trabalhando. Não interessa quanto eles ganham. Não é esse o debate, né? Porque muita gente pensa assim, ele ganha muito, tem que ouvir mesmo. Ah, cara... Fica imaginando você, jogador... Você ganha muito, os clubes pagam muito, você ganharia muito em qualquer time. Na primeira barca, eu saía fora. Na primeira barca eu saía fora. Vou ficar aqui ouvindo desaforo, pô. Pô, a gente tá falando de cara campeão, inclusive. Campeão paulista, campeão de Copa do Brasil. Há pouco tempo, cara. Ano passado. Que isso. Não consigo concordar, tá? Mas é o clima, é o que tá acontecendo, enfim, e tem derby, né? Então os ânimos ficam mais exaltados. E agora com o Fernando Diniz. Aí a gente muda um pouquinho, né, o astral do vídeo, pelo menos eu espero. E muita gente me questionando sobre a minha opinião sobre o Fernando Diniz. Eu escolhi acreditar. Porque o Corinthians é loucura. O Corinthians é insanidade. O Corinthians é o bando de loucos. E se tem um treinador no Brasil que ele flerta com a loucura, que ele flerta com a insanidade, que ele arrisca, que ele decide viver o extraordinário todos os dias, este homem chama-se Fernando Diniz. Um homem apaixonado pelo ofício, pelo jogo, pelo espetáculo. Cara, de verdade. Já vai comandar o treino nessa terça. Já concentra e viaja na quarta-feira. Quinta-feira, jogo em Buenos Aires. Eu falei Montevidéu nos últimos jogos. Eu tô misturando aí com a partida que o Grêmio vai fazer contra o City Tor, que é muito jogo de Sul-Americana. E o Grêmio joga na quarta. O Corinthians joga na quinta em Buenos Aires contra o Platense. E tem o derby domingo. E o Diniz vai comandar os dois jogos. Eu não sei o que vai acontecer nesse primeiro momento. Mas eu sei que ele é um cara de discurso, de abraçar jogador, ele tem a parte motivacional, mas ele não é só isso, muito pelo contrário. Um cara de
conceitos táticos, de um entendimento de jogo que tem que passar pelos seus pés. Ele sabe jogar em transição também, no contra-ataque, de forma reativa, mas ele é um cara que gosta de ter a bola. E para ter a bola, você precisa ter jogador para isso. E o Corinthians, ele tem jogadores com essa capacidade, em que você desenvolvendo uma metodologia, você possa potencializar o seu estilo de jogo. Então, eu acho que, de verdade, durante muito tempo eu me questionei se o Diniz ele daria certo num clube por conta dessa questão. Pô, será que tem atletas para desenvolver a característica de jogo que ele quer? O Fluminense isso aconteceu. Ali houve uma magia, em que ele desenvolveu um Fluminense jogando bonito, competitivo, eficiente, campeão da América. E o Corinthians 2026, ele tem similaridades com aquele elenco. Tá? Você pode questionar, né? O Marcelo, o Thiago Silva, o Nino, o André, o Martinelli, o timaço do Fluminense 2023. Mas, cara, eu acho que tem ótimos valores nesse Corinthians atual, que precisam de um grau mais elevado. E eu acho que o Diniz pode trazer isso, cara. Pode trazer isso. Eu tô realmente, assim, entendendo um pouco mais, associando um pouco mais a ideia de jogo do Diniz com o elenco atual do Corinthians, eu comecei a ficar mais otimista ainda, de verdade, do que ele pode fazer com esse elenco. O Diniz, cara, ele é disposto a viver o diferente. O Diniz, ele não gosta de pragmatismo. Então, para muitos que condenavam o feijão com arroz do Dorival, prepare-se. Você vai se irritar em alguns momentos. Você vai sofrer com algumas questões, digamos, mais aleatórias do jogo. Porque o Diniz, ele permite isso. Mas você pode viver algo diferente, mágico, extraordinário. E só quem alcança e só quem busca o extraordinário sai um pouco da caixa, sai um pouco do óbvio, sai um pouco do rotineiro. Então você tem que fazer uma escolha. Você quer um treinador que, cara, te faça vontade de assistir os jogos do Corinthians? Ou você quer ir ali ganhar um jogo por 1-0, de repente ganhar um título aqui, outro ali, não sei o que e tal. O que você quer? Eu sei o que você quer. Você quer continuar amando esse clube, porque o torcedor vive de Corinthians. Ser Corinthians é algo completamente diferente de tudo. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que o torcedor ficará apaixonado pelo jogo também, com o Fernando Diniz. O aproveitamento dele em pontos corridos não é dos melhores, já falamos sobre isso. Ele tem mais derrotas do que vitórias, mas ele é um cara que consegue fazer algo novo. E eu acho que ele precisa de uma história, ele precisa contar uma história para firmá-lo de uma vez por todas dentro do cenário nacional, mesmo que ele já tenha chegado até uma seleção brasileira e já tenha um título de Libertadores. Ainda há desconfiança. E parem com essa história de que o Fernando Diniz é o cara da saidinha. É o cara do goleiro jogando com os pés. Ele não é só esse cara. O Diniz é um cara que gosta da bola, gosta do jogo, gosta de sair jogando, gosta de ter protagonismo, gosta de ser proativo. E o que é o corintiano, senão a vontade de ser protagonista? Ou vocês querem ficar sendo engolidos por Palmeiras, por Flamengo nos últimos anos? Embora o Corinthians tenha vencido o Flamengo esse ano. Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians ele pode ser protagonista. Ele pode ter a bola, ele pode ter construção de jogo, ele pode ter um jeito de jogar que agrade o torcedor. E eu não sei se ele vai conseguir isso, efetivamente eu não sei, vai depender do trabalho dele. Mas eu acho que a aposta ela foi alta nesse sentido. Ela foi uma aposta para buscar, primeiro, um técnico viável e disponível, e segundo, um cara que pudesse trazer ao Corinthians aquilo que o torcedor mais quer. E que anda carente nos últimos tempos. Né? De um jeito de jogar bonito, agradável, talvez a última vez com o Tite em 2015. Faz tempo, né? Pois é. Eu escolhi acreditar. Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. E, cara, que divulgação, hein? Isso é corintianismo, já vestiu a camisa, porque ele é esse doidão. Ele é um bando, ele é mais um do bando de loucos. Confia, fiel. Vai dar certo. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Giro rápido para fechar a conta, fiel. O dinizismo chegou ao Parque São Jorge e a loucura tá liberada. Dorival mandou seu recado de despedida e a torcida perdeu a paciência, indo dar aquele apavoro nos caras lá no CT. O Corinthians não tem um dia de paz. Deixa seu palpite pro derby nos comentários, se inscreve para não perder nada e deixe seu like.